Ei, vamos então começar o direto. Vamos só esperar que a Mariana se junte. Ok. Olá, de Obrigada, Mariana. novo. Desculpa, Não, estava um não bocado faz mal. desatenta. Não faz mal. Ia só dizer também que vocês calem, né? Porque eu posso ficar aqui a Não, não. falar. Estou a adorar ouvir. Então, fala, fala. Portanto, não sei, vou só responder algumas perguntas que as pessoas tivessem ainda e depois calem, não quero estar aqui também a dar seca a ninguém. Não. Pronto, nós por acaso tínhamos mais uma pergunta da Sim. Cristina Varela que diz: o que aconselhas um adulto mais picky para começar a Hum? ter uma dieta mais variada? Sim. Sim, é assim, pronto. Eu acho que aqui com a questão de dieta é preciso ter um bocadinho de cuidado, porque eu não sou Ou apologista. alimentação, sim, acho que. Pronto, lá está. Diz Acho essa. que depende como é que a pessoa queria dizer. O que é que a pessoa queria dizer com dieta? Porque eu acho que as dietas são, por definição, insustentáveis. Porque uma dieta é uma coisa que tu fazes durante X tempo, seja mais ou menos tempo, e depois voltas a comer normal, whatever normal means. E, portanto, o que eu defendo, e acho que é o que tem que existir, é uma reeducação alimentar e uma reeducação de estilos de vida. E o que eu recomendo depende muito do caso de cada um, lá está. Eu acho que, assim, em geral, para a sociedade, acho que fazia bem a toda a gente ser consciente do açúcar escondido nas coisas, que foi uma coisa que eu já falei, e sugiro mesmo que vão ver o vídeo da Alice, porque é incrível. Um, Podem ler este livro do Comer Comida Real, do Carlos Rios, que há tradução para português, que eu achava que não havia, mas existe. E estava disponível, penso que na Book, se quiserem comprar. E é assim um guia fantástico para iniciar tipo uma volta à alimentação. Começar a comer mais vegetais e mais leguminosas, porque acho que é um hábito que em geral nós perdemos muito. Começar a comer mais fruta, e nós devíamos comer entre 6 e 7 porções entre fruta e vegetais por dia, e acho que a grande maioria das pessoas, se fizer uma alimentação parecida ao que eu via entre mim e o meu grupo pronto, o meu entorno próximo, não chegava de todo. E, por exemplo, a fruta com a fruta é super fácil chegar a esses valores, porque se tu puseres uma peça de fruta ao almoço, ao pequeno almoço, desculpa, comeres uma peça de fruta à meia da manhã, comeres uma peça de fruta depois do almoço, uma peça de fruta depois de jantar, já foram 4 porções. Só tens que inserir alguma coisa de vegetais no almoço e no jantar e já chegaste tipo ao objetivo diário. Portanto, acho que não é nada assim impossível de se fazer. E depois, por outro lado, lá está, dependendo um bocadinho do estilo de vida de cada um, eu incentivo sempre imenso a questão do andar a pé. Que se não gostam de fazer desporto, tipo, muito à morte e super, tipo, ginásio e pump e não sei o quê, vão, tipo, andar a pé é ótimo. E andarem a pé 20 minutos, meia hora, já conseguem, tipo, inserir uma atividade física no vosso dia a dia sem ter que fazer. Sem ter que fazer muito esforço, por assim dizer, e de verdade que é um hábito. Ao início custa horrores, porque pensa, tipo, acabei de me levantar e vou para o trabalho e tenho que, já estou a fazer exercício. Mas eu ganhei, o ano passado, não, já foi há 2 anos, quando trabalhava como internador em comum, um dos sítios onde trabalhei foi o Hospital Dona Estefânia, que é relativamente perto da minha casa, e ganhei o hábito de ir todos os dias de manhã para o hospital, que demorava entre 20 e 25 minutos, dependia quanto tempo demorava. E foi nessa altura que ganhei também o hábito de ouvir podcasts, que foi desde aí que depois surgiu a vontade de começar o meu. Pois, é isso que eu ia E perguntar. Foi. sim, e é muito. É sério que é muito terapêutico depois, até, porque sentem-se melhor, porque isto é mesmo verdade com o exercício físico e o exercício físico, lá está. É recomendado que haja exercício físico como Deus manda, tipo, como nós pensamos nele, tipo, de ir ao ginásio ou de correr, de uma coisa que seja assim mais puxada, mas só o facto de inserirmos estes pequenos exercícios físicos no nosso dia a dia já vai melhorar todo o nosso, tipo, produz endorfinas, melhora o nosso humor, tipo, já ajuda imenso. Portanto, são assim duas sugestões muito simples. Ok, são boas, acho que resultam totalmente. Não, temos aqui mais duas perguntas na caixinha. Ah, deixa eu ver se está para ver. Pronto, a fruta também não tem açúcar escondido? Sim, isto é a eterna questão da fruta. É assim, então, não, isto é importante especificar, porque a questão da fruta e do açúcar na fruta é que o açúcar que nós adicionamos, por exemplo, a uma Coca-Cola,
é o chamado açúcar livre, ou seja, não está inserido em qualquer tipo de matriz alimentar. Tipo, nós temos água e pomos 8 torrões de açúcar lá para dentro e diluímos. Portanto, esse açúcar é absorvido de uma maneira diferente do que o açúcar, por exemplo, que está, não sei, numa laranja, que nós, se comer, lá está, se fizermos sumo, já não é bem a mesma coisa. Mas se nós comermos a laranja, estamos a comer, tipo, o alimento no seu íntegro e no integral. E, portanto, vamos ter outros nutrientes, vamos ter fibra, e todo esse açúcar vai ser absorvido de uma maneira diferente. E, portanto, é verdade que a fruta tem açúcar, mas não é de todo verdade que não esteja recomendado comer fruta por causa do açúcar, mesmo para diabéticos, que isto é uma coisa que eu já tive que ter esta luta com tutores meus com mais de 50 anos que eu, literalmente, e isto é porque eu não sei estar calada, mas é Ainda verdade, bem. porque mesmo dentro da comunidade médica ainda há muita ideia de que, por exemplo, um diabético tipo 2 não pode comer fruta, e os estudos, tipo, o consenso absoluto da comunidade científica em relação a isto é absolutamente o contrário. Tipo, não há problema nenhum em comer fruta e que a fruta, é verdade que tem açúcar, mas até melhora o controle metabólico porque tem toda uma outra série de vantagens e depois, por outro lado, porque também está associado depois a que tu começas a adotar outros estilos de vida mais saudáveis, que isto é um problema no estudo da alimentação, que é sempre muito difícil de distinguir o que é que vem da alimentação exclusivamente e o que é que vem do resto da pessoa, não é? Mas sim, portanto, mesmo em relação aos diabéticos, não está de todo estabelecido que não devam comer fruta. Portanto, se um diabético não deve comer fruta, uma pessoa normal... Se um diabético deve comer fruta, ou seja, não deve comer fruta por causa do açúcar, uma pessoa normal ainda mais. E em questão, aproveito para dizer também que a questão da hora também é uma chachada. Tipo, podem comer fruta quando vos apetecer. Tipo, se não Mas laranja à noite não mata. não mata. Tipo, se não vos senta bem, não comam. Mas, tipo, por exemplo, a ideia de que não se pode comer fruta ao jantar ou depois de jantar porque faz mal, ou porque engorda mais, ou porque não sei o quê, tipo, não, comam fruta quando quiserem, porque é sempre ótimo. Ok. Acho que tem aqui mais. Ok. O que tens a dizer sobre a ignorância de muita gente em relação ao Covid-19? Então, é assim, eu não gosto de julgar pessoas, por princípio. Tipo, eu acho que porque eu acho que a ignorância, é assim, pessoalmente, alguém só é verdadeiramente ignorante quando lhe é explicado o assunto e a pessoa não quer saber. E, por exemplo, em relação a esta, desculpa continuar a falar nisto, mas isto tem sido, tipo, eu não estou a fazer nada agora, não estou a estudar nem a trabalhar e, portanto, tenho consumido com as notícias nos últimos dias do Black Lives Matter e acho que é exatamente a mesma coisa, que é, tipo, uma pessoa branca que seja ignorante em relação a estes assuntos, obviamente seria melhor estar educada em relação a estes assuntos que ser ignorante. Mas ser ignorante pura e simplesmente porque nunca tinha pensado neles e agora, quando se começa a falar sobre isto e quando começa a fazer um esforço por pesquisar, tipo, isso já é um passo. Eu acho que as pessoas que são verdadeiramente ignorantes e as pessoas que me irrita a sua ignorância são as pessoas que tu lhes tentas explicar. Tu dizes que, tipo, isto não é a minha opinião, tipo, isto é o que a ciência nos diz até agora. E em relação ao Covid, por exemplo, há aqui a outra questão que é o que a ciência não nos diz, não é? Porque nós não sabemos, porque isto é uma questão nova e, portanto, não houve tempo pura e simplesmente para estudar mais este assunto. E, portanto, a mim o que me irrita em relação à ignorância no Covid, mais do que as pessoas que agem por medo, porque ao final de contas é uma situação nova e é normal que as pessoas sintam medo, são as pessoas que tu lhes tentas explicar alguma coisa e que, pura e simplesmente, tipo, se negam a ouvir ou entram ou pessoas que se aproveitam, lá está, desta sensação de medo para vender uma ideia quando estou a pensar, por exemplo, em muita gente tipo, que tem remédios naturais para o Covid e que a acupuntura previne o Covid e que a água não sei que, tipo, água com limão não sei o que previne o Covid. Tipo, voltamos à história dos detox. Tipo, eu acho que isto acaba por ser um bocadinho desonestidade intelectual e as pessoas estão com tanto medo disto. Eu acho que agora a situação já acalmou um bocadinho, as pessoas já estão também a acalmar um bocadinho, mas é normal que em março, abril, havia tanto medo em relação a este assunto que as pessoas, por um lado, deixavam-se como cegar por esse medo e, portanto, ficavam na sua ignorância. E depois, por outro lado, as pessoas que se calhar são um bocadinho mais espertas, espertas aqui no mau sentido, aproveitavam-se um bocadinho desse medo das pessoas e da ignorância das pessoas
para lucrar e para se promover aos seus próprios negócios. Agora, se a ignorância das pessoas me irrita, tipo, eu acho que ignorantes em relação a este assunto somos um bocadinho todos, porque não há grandes. Tipo, não se sabe grande coisa, mesmo em relação às grandes questões, tipo, e quem me segue sabe que eu fui e continuo a ser, sinceramente, muito crítica da questão das máscaras. Porque, mesmo em relação às máscaras, que agora, lá está, por exemplo, eu vivo em Espanha e aqui é obrigatório, na rua, no espaço aberto não é obrigatório, mas em qualquer sítio fechado é obrigatório estar de máscara. E a verdade é que não há grande evidência, por exemplo, uma coisa tão simples quanto isso, e depois as pessoas podem dizer que é a questão da ciência, que é a ciência é uma ciência exata, por assim dizer, mas o homem não o é. E, portanto, tu provares que uma máscara ou funciona em laboratório ou entras no esquema mental de, tipo, não, mas tem lógica que se tiveres uma barreira física diminua o risco de contágio. Eu não discuto em absoluto isso, eu acho que tem lógica. Agora, eu acho é que não podes julgar, entre aspas, as máscaras num contexto in vitro, de laboratório, e aplicar exatamente as mesmas conclusões para uma população de 10 milhões, como temos em Portugal, ou de 50 milhões, como há aqui em Espanha, que nunca usaram uma máscara na vida, que não sabem usar máscaras, que reutilizam a mesma máscara dias e dias a fins e que põem a máscara no cotovelo, no queixo, no nariz, ou como se fossem os óculos de sol, como lhes apetece. Percebes? Portanto, eu acho que o bonito da ciência é isto. O bonito da ciência, mais do que da ciência da medicina, porque, por exemplo, a matemática é uma ciência exata em absoluto e acabou. Mas a beleza da medicina é que, por muito exata que seja a parte bioquímica, a parte sociológica não é uma ciência exata, porque os humanos são inerentemente variáveis, não é? E, portanto, acho que. Já não me lembro qual era a pergunta. Se não me irritava a ignorância do Covid. E, não, portanto, isto para dizer que acho que a ignorância neste sentido é normal, entre aspas, porque a verdade, o natural neste momento é nós não sabermos, porque nós não sabemos imensa coisa, nós não sabemos uma coisa tão básica como a recomendação das máscaras não está minimamente fundamentada, tanto que a Organização Mundial de Saúde continua a não recomendar, exceto para pessoas infectadas. Questões tão simples como se as pessoas se podem infectar outra vez ou não se podem infectar outra vez. Parece que não, tipo, até agora parece que pelo menos durante algum tempo ganha-se algum tipo de humanidade. Oxalá se ganhasse algum tipo de humanidade. Se ganha algum tipo de imunidade, mas desculpa, estou a ficar sem bateria. Mas em rigor também não se sabe muito bem. E portanto, acho que a única questão é que devemos fazer o esforço consciente de não deixar que o nosso medo e não deixar que o nosso medo leve à ignorância. Tipo, devemos tentar sempre isto, estou a dizer isto sobre o Covid, mas em rigor isto aplica-se a tudo, tipo, e acho que por muito o medo é uma reação natural ao desconhecido, mas a partir do momento em que tu começas a estudar o desconhecido e começas a conhecer um bocadinho mais, já não é tão desconhecido e portanto já não dá tanto medo. E em relação ao racismo, por exemplo, aqui eu acho que estou sempre a ligar estes dois tópicos hoje, mas por exemplo é exatamente a mesma coisa, tipo, eu acho que se uma pessoa tiver inserida numa comunidade com pessoas de outras etnias e conhecer a história das outras pessoas e conhecer as outras pessoas e mesmo assim for racista, então é só uma má pessoa, tipo, já não é sequer racista. Tipo, acho que o racismo vem muito de à parte da questão obviamente histórica e que existe e que não se pode negar. Hoje em dia há muita gente que pura e simplesmente tem medo digo, o racismo no sentido corriqueiro, o racismo no sentido tipo das agressões que existem na rua, não o racismo institucional, que esse, lá está, vem de séculos e séculos de história, mas o racismo que se vê todos os dias na rua vem também do desconhecimento em relação ao outro, e a partir do momento em que nós começamos a falar e a partilhar e a estudar, esse medo desaparece. Portanto, acho que, lá está, a educação é a base para tudo. Totalmente. Deixa eu ver mais perguntas que temos aqui. Comecei a estudar medicina este ano e sinto que nunca fui tão pouco saudável. O que aconselhas? Olha, não sei se já ouviste, mas aconselho a conheças o segundo episódio do meu podcast, eu preciso ter lá, porque falo um bocadinho também disso. E aconselho, mas isto aplica-se à medicina e em rigor a qualquer pessoa que viva muito aceleradamente. Eu acho que nós temos que perceber, e tem que ser uma escolha consciente, o que é que são as nossas prioridades. Tipo, e não vale a pena nós estudarmos 12 horas por dia
para depois estarmos dessas 12 horas, 8 horas sentados a estudar efetivamente e 4 horas tipo, a pensar, ou meios a dormir, ou a pensar que gostávamos de estar noutro sítio. E eu sempre fui muito defensora disto, tipo, se calhar mais vale estudares menos 2 horas e saíres de casa antes e saíres da biblioteca, bem, não sei se estudas em biblioteca, eu estava em biblioteca, portanto já me lancei a isto, mas e saíres da biblioteca antes para ir correr e fazer exercício, por exemplo, é muito melhor do que se calhar ficares ali a batalhar e a batalhar e a batalhar. E para se conseguir, em termos práticos, para se conseguir este objetivo, o que eu sugiro sempre, que acho que também é a base da nossa vida do dia a dia, é a organização. E é no sentido de fazer compromissos contigo próprio. Tipo, eu esta semana vou fazer exercício segunda, quarta e sábado. Tipo, e marcas na agenda e tipo, assumes para ti próprio que aquilo é tão importante como estudar. Porque ao final de contas vai-te render mais depois quando estiveres a estudar. E em termos de alimentação, não sei qual é a dificuldade maior da pessoa que fez esta pergunta, mas em termos de alimentação acho que ajuda muito também a questão do meal prepping, que é tirar um dia por semana, normalmente pode ser o domingo, por exemplo, a tarde de domingo ou a noite de domingo, para preparar as refeições toda a semana e, portanto, já tens as coisas depois congeladas em tupperwares, ou não congeladas, depende, em tupperwares e é só ir levando. E isso acaba por ser uma ótima maneira de ser mais saudável, porque tu tens controle absoluto daquilo que comes. E depois, em relação, por exemplo, à fruta, é uma ótima sugestão, porque é super fácil. Tipo, em vez de estares a comer, lá está, snacks horríveis cheios de porcaria das máquinas de vending, tipo, leva sempre contigo 2 ou 3 maçãs, ou 2 ou 3 bananas, ou a fruta que mais gostares, e come isso nas pausas de estudo. Ok, boa. Acho que são boas dicas. Nem sempre as cumpri, também é preciso dizer isso. Faz Mas parte, pronto, não é? sim. Aqui mais uma. Leite magro e leite meio gordo. Existe alguma diferença para o organismo? Esta questão do leite é interessante porque há estudos, eu não sei tipo, diferenças para o organismo, depende do que é que a pessoa quiser dizer como diferenças para o organismo, porque, por exemplo, em relação, por exemplo, à lactose, os dois têm lactose, portanto, se o problema da pessoa é ser intolerante à lactose, vai tolerar mal também os dois tipos de leite. Se o objetivo, por exemplo, for engordar ou emagrecer, é muito interessante porque há estudos até que demonstraram que as pessoas perdiam mais peso com leite meio gordo, porque ao ter uma digestão mais pesada sentiam-se cheios mais rápido. Porque a diferença entre o leite magro e o leite gordo é a gordura. Portanto, o leite gordo e meio gordo, ao ter alguma porcentagem de gordura, dava uma digestão mais pesada, por assim dizer, dá uma digestão mais difícil ao estômago e, portanto, promovia uma sensação de saciedade mais cedo e mais forte e, portanto, a pessoa acabava depois por ingerir menos calorias no total em relação ao leite magro. Isto é um estudo que eu li já há imenso tempo, não sei se, entretanto, já surgiu alguma coisa nova em relação ao assunto, mas penso que deve estar mais ou menos estabelecido assim. Portanto, acho que, lá está, a diferença para o organismo existe, depende um bocadinho dos objetivos de cada um e isto voltamos a bater na tecla que não existem alimentos maus ou alimentos bons, existem. Tipo, se tu comeres uma McDonald's e uma Coca-Cola uma vez ao ano, não é por isso que não vais ser saudável. E depois tens alimentos, eu isto também falei num dos episódios do meu podcast, tipo, alimentos considerados classicamente saudáveis, como podem ser os frutos secos, têm imensas calorias. Tipo, se tu comeres um bote de frutos secos todos os dias, tipo, vais chegar ao final do mês e vais ter ganho de peso, porque estás a ingerir calorias, porque são alimentos muito densos caloricamente, por assim dizer, têm muitas calorias em pouco a superfície. E, portanto, esta questão do saudável ou não saudável depende sempre do que é que são os teus objetivos pessoais e do que é a matriz alimentar geral, tipo, o que é que são o resto dos alimentos que tu comes. Ok. Agora tem aqui a Inês Nunes perguntou: que especialidade estás a tirar, Mariana? Ainda não estou a tirar e não quero falar sobre isso porque isto é o Covid. E o Covid, não, isto é uma pergunta que me fazem sempre, mas não é por mal que eu não quero dizer. Tipo, eu vim para a Espanha para tirar a especialidade e fiz o exame em janeiro e já devia ter começado a trabalhar, tipo, já devia ter escolhido e já devia ter começado a trabalhar agora, no passado mês de maio. Mas isto cá em Espanha, como sabem, certamente bem as notícias, esteve muito complicado em relação ao coronavírus e, portanto, as nossas escolhas foram adiadas e como eu sou muito supersticiosa em relação a isto, tipo, ainda não escolhi, portanto, enquanto não escolher não quer dizer. Quando eu escolher, tipo, eu prometo que ponho no meu Instagram. Ok, vamos estar atentos. Exato. A Rita Alexandre perguntou: como é que sabemos se o açúcar que vem nos rótulos é açúcar adicionado ou natural?
Em princípio, se vem no rótulo, tipo, se uma coisa tem rótulo, é açúcar adicionado. Acho que é um bom princípio. Não, porque imagina, tipo, tu, numa banana, a banana não tem escrito quanto açúcar tem. Percebes? Tipo, se é uma coisa que tem rótulo, à partida, depende. Estou aqui a tentar pensar num alimento que não seja assim para não dizer asneiras, mas acho mesmo que sim, tipo, à partida, se é um alimento processado, se é uma coisa com rótulo, é uma coisa que tipo, o açúcar foi adicionado. Aliás, vocês basta pensarem, tipo, se o alimento no seu estado natural teria açúcar, tipo, a fruta no seu estado natural tem açúcar, mas um molho de tomate no seu estado natural tem o açúcar que tem o tomate, mas se vem, tipo, se vem explícito tomate e depois vem explícito açúcar, quer dizer que esse açúcar é extra ao açúcar do tomate, senão também viriam os outros ingredientes do tomate. Portanto, eu diria que por norma, tipo, se diz açúcar na lista de ingredientes é porque é adicionado. A Cristina Varela pergunta: no caso do mel, devemos ter atenção à quantidade ingerida? Sim, também foi outras coisas que eu falei. Vai ouvir Cristina Varela, não? Convido-a Sim. a ir ouvir o meu podcast 10 mitos médicos, tem 1h06, lamento porque já ficou esclarecido que eu falo muito, estabelecido. Mas sim, não, é assim, isso é outra questão que é outra manha, entre aspas, da indústria alimentar. Desculpem que eu já estou meio espanhola e então a esta hora já estou meio espanhola mesmo, mas que é tentar passar outros tipos de açúcar como mais saudáveis, mas ao final de contas são açúcar igualmente. E tanto o mel, como o açúcar amarelo, como o xarope de agave, como açúcar de coco, como qualquer açúcar que esteja na moda em um determinado momento, é açúcar na mesma e as calorias muitas vezes até são muito parecidas ao açúcar branco e portanto não pode de todo ser usado indiscriminadamente, porque senão vai ter exatamente o mesmo efeito. Portanto, não é para usar à balda. Tipo, não é que não se possa usar, mas não é para ser usada à balda. Tipo, não pode ser uma barra livre de substituição ao açúcar. Ok. Temos aqui mais duas perguntas na caixinha. Estás a ser muito concorrida. Da Ana Inês. O que achas dos snacks saudáveis da indústria alimentar? Como da Prozis. É assim, eu sinto que a Prozis tem bastante tipo bad publicity sem merecer às vezes, porque a Prozis afinal de contas é um supermercado, tipo, vocês na Prozis têm coisas que são nutricionalmente interessantes e têm coisas que são nutricionalmente lixo, tipo, acho que lá está, por isso é que esta questão de aprender a ler rótulos é tão importante, porque se for uma barrinha proteica da Pro... Ui, desculpa, é que anda aqui um mosquito à minha volta, isto está tudo contra, mas pronto. Se for uma barrinha proteica da Prozis que tenha imenso açúcar e imenso óleo vegetal de, como é que se diz? Óleo de palma, não é de palma que se diz. Bem, whatever, tipo, Diz de palma, mas... óleos vegetais e tiver imenso açúcar, tipo, isso não é um snack nutricionalmente interessante e é muito mais interessante vocês comprarem uma maçã e comerem uma maçã. Agora, nem tudo o que está na Prozis também tem que ser mau só porque está na Prozis, porque, por exemplo, se comprarem as sementes e os frutos secos, eu não sei o que é que a Prozis tem tipo, são sementes e podem fazer coisas saudáveis com essas sementes. Portanto, têm que saber. É como se fosse um supermercado, têm que saber o que é que estão a comprar. O que é que eu. Agora, em geral, em relação aos snacks saudáveis, eu acho que lá está. Ligando aqui à pergunta do Mel, há muita tendência de pensar nos snacks classicamente saudáveis, quando às vezes não são assim tão mais saudáveis. Tipo, sei lá, umas panquecas de banana que tenham imenso açúcar, só por serem de banana não são mais saudáveis. E como isto, N coisas. Portanto, tipo, um bolo que seja adoçado com xarope de agave e tâmaras e não sei o quê, tipo, é na mesma um bolo. Leva na mesma farinha refinada e leva na mesma açúcar e, portanto, não é para... Tipo, não é que não se possa comer uma vez, mas se calhar, se vocês têm mesmo vontade de um bolo, mais vale irem comer o bolo, tipo, cheio de açúcar e cheio de chantilly, que vocês querem e ficarem satisfeitas para o resto do mês, do que andar a comer um bolo saudável todos os dias. Sim, porque depois parece que ser saudável exageramos. Achamos que podemos comer mais, não Sim, é? a questão é exatamente essa, tipo, lá está, e com o mel e com os snacks saudáveis é a mesma coisa, mas com os snacks saudáveis há aqui um bocadinho o mesmo problema com os detox, que é que as pessoas acabam por ser um bocadinho enganadas. As pessoas acham que alguma coisa é saudável porque vem da Prozis, mas na realidade, se calhar, é pior ainda que outras coisas. Em relação, isto é marketing, ao final de contas, e é muito fácil de enganar. Em relação aos cereais de pequeno almoço, por exemplo, isto é flagrante. Tipo, tu vês cereais
bem, não quero dizer marcas porque não quero mesmo, já estou paranoica, não quero mesmo ter problemas, mas vês cereais, tipo, fitness, não sei o quê, tipo, mantenha a sua linha, nananana, e vais ver e tem exatamente a mesma quantidade de açúcar que o Choca-Pics. Tipo, isto é marketing puro e duro, portanto, o meu conselho em geral para a alimentação, e isto vale para tudo, é comprei o livro do Carlos Rios. Eu devia começar a pedir comissão porque toda a gente já comprou aquele livro por minha causa. E dois, aprendam a ler rótulos, porque não se podem mesmo fiar da indústria para vos dizer a verdade. Portanto, têm que aprender vocês a saber ler a verdade nos rótulos, porque aquilo na parte da frente vai dizer o que quiser. Tipo, vai dizer 0% açúcar, vai dizer tipo, agora com menos calorias, light, nananana, mas tipo, por muita bugiganga que vos ponham na parte da frente, se vocês depois forem ao rótulo e virem que no rótulo estão 25 gramas de açúcar, tipo, a vocês não vos enganam, aquilo tem 25 gramas de açúcar. Exato. Ok. Qual a tua opinião sobre produtos vegetarianos, como salsichas de soja, por exemplo? Então, a minha opinião sobre produtos vegetarianos é a mesma opinião que eu tenho sobre a Prozis, que é, produtos vegetarianos é um mar de coisas, tipo, e acho engraçado que tenha dito especialmente as salsichas de soja, porque a questão é exatamente esta, que ser vegetariano, ter uma alimentação vegetariana não é igual a ter uma alimentação saudável, como ter uma alimentação omnívora não é igual a ter uma alimentação não equilibrada e não saudável. Eu acho que a questão da carne é muito mais uma questão ambiental e é muito mais uma questão ética para quem deixa de comer carne pela parte ética, do que propriamente uma questão de saúde. Tipo, não há problema nenhum de tu... Desculpem. Não tem mal. Não há problema nenhum de tu comeres produtos animais para a saúde. Ou pelo menos não está de todo estabelecido que haja problema em comer em comer produtos animais para a saúde, mesmo a questão do leite, que é uma questão super complicada, tipo, e muito bipolar, tipo, tens a comunidade científica muito dividida, tipo, mesmo em termos de médicos que são tipo, não, leite, e médicos que são sim, leite, portanto, não está de todo estabelecido o que se é bom ou não é bom, ou o que é melhor. Agora, em relação à alimentação vegetariana, eu acho que há muito esta coisa de se passar a alimentação vegetariana como muito saudável. Agora, a alimentação vegetariana pura e simplesmente só quer dizer que tu não comes produtos. Bem, se fores vegetariano estrito, não comes produtos de origem animal, e se fores vegetariano, não comes carne e peixe. Ponto. Tipo, a partir daqui podes comer Oreos todos os dias. Tipo, as Oreos são veganas. Portanto, o que é que eu acho em relação às salsichas de soja? Acho mesmo que eu acho de todas as outras salsichas, que são comida processada e por princípio uma porcaria. Tipo, se vocês forem ver a mesma coisa, se vocês forem ver o rótulo das salsichas, se calhar tem 60% de carne ou 70% de carne e tu pensas o que é que são os outros 30%, não é? Porque as salsichas ao final de contas fazem-se com... E atenção que isto estou a falar de salsichas processadas, tipo salsichas que sejam salsichas de talho, etc. Já não sei muito bem como é que funciona não estou a falar dessas, mas as processadas são os restos de carne, ossos, entranhas, não sei o que é tudo misturado como os nuggets e... É verdade, e açúcar e mil aditivos, portanto, acho que se é para ser vegetariano e comer comida processada vegetariana, se calhar não vale a pena, tipo, acho que é muito mais interessante uma abordagem ao vegetarianismo de comer, tipo, lá está, vegetais, comer leguminosas, comer coisas que estejam no seu estado natural na natureza, isso é por norma o ponto de vista da alimentação que eu adoto. Acho que temos só mais uma pergunta. Ok, e acho que sim, porque já estou farto de me ouvir. Não, nada disso. Que é, farinhas como a Cerelac ou Nestum são prejudiciais para os adultos? Lá está, voltamos, eu sinto que me estou a repetir imenso, mas voltamos à mesma coisa, tipo, depende. Se comeres isso todos os dias, se calhar não é o ideal porque é muito calórico. Se comeres uma vez em quando, porque é a tua comfort food, tipo, não tem problema. Aproveito a pergunta para virar um bocadinho a questão e virar em relação às crianças. Em relação às crianças, sim, é muito importante ter cuidado com o que é que se dá, porque este tipo de produtos, ou por exemplo, no início quando se escolhe, quando se faz a introdução alimentar e se escolhe entre as sopas e as papinhas, é muito melhor dar sopa do que papinha, porque a papinha, ao final de contas, muito especialmente se for uma papinha comprada no supermercado, está cheia de açúcar. Portanto, é muito mais
saudável para essa criança e mesmo em termos futuros é muito mais benéfico ela ir habituando o seu paladar a comida mais, não quero dizer natural, a comida mais real, por assim dizer, tipo a coisas mais a vegetais inteiros, a coisas sem tantos aditivos, do que estar habituá-la desde muito pequena a coisas como o Nestum ou o Cerelac ou as papas que têm imenso açúcar, porque obviamente se vocês derem uma coisa com imenso açúcar a uma criança e daqui a um mês começarem a tentar dar sopa, ela não vai querer a sopa, porque ela agora só quer é o açúcar. Portanto, acho que é preciso ter um bocadinho de cuidado com estas coisas. Agora, para um adulto, uma vez a cada lua, não há problema nenhum. Tipo, só não comam um Cerelac todas as semanas. Bem, mesmo todas as semanas, se calhar poderia-se comer, mas tipo, não comam Cerelac todos os dias porque isso é uma bomba calórica. Ok, então, como não há mais perguntas, vou fazer-te agora a última Pronto. pergunta, Sim. que é, na tua opinião, como é que podemos pôr os mais pequenos a pensar em grande? Então, eu acho. Vou fechar com uma coisa que já disse várias vezes ao longo do live, porque acho que tem lógica. Acho mesmo que os miúdos aprendem por exemplo. E, portanto, se nós dermos o exemplo, se nós tentarmos ao máximo possível dar o exemplo em tudo na nossa vida, que obviamente ninguém é perfeito e é impossível ser perfeito. Mas se nós constantemente nos obrigarmos a nós próprios a ter, se calhar, conversas difíceis connosco próprios, seja sobre racismo, seja sobre body positivity, seja sobre detox, seja sobre ciência, seja sobre o que seja, ao final de contas, nós estamos a pôr essas coisas em causa e, portanto, vai sair naturalmente o facto de pôr os mais pequenos a pensar sobre essas coisas, porque vão ser conversas que surgem naturalmente no dia a dia, seja com os nossos filhos em nossa casa, seja com filhos de amigos, seja com crianças que temos, se somos professores com crianças que temos na escola, se somos educadores de infância com pessoas que temos na escola. Portanto, acho que um adulto informado e um adulto que se obriga a pensar sobre as coisas necessariamente vai ter mais potencial para conseguir explicar a uma criança e, e depois, por outro lado, também não tentar proteger demasiado as crianças. Tipo, acho que, obviamente, as coisas têm que ser adaptadas a cada idade, mas as crianças não são tontas e as crianças percebem as coisas que estão a acontecer à volta delas. Por exemplo, em relação a esta questão do racismo, até se pensarmos, tipo, desculpa, eu estou sempre a falar disto, mas é que eu estou mesmo impactada com este É assunto nos importante, é últimos dias, importante. porque tenho lido muito e porque, pronto, lá está, como não estou a trabalhar ainda, tenho tido o dia todo para ler e, portanto, tenho lido muita coisa. E se nós pensarmos, mesmo em relação a esta questão, tipo, nós, como pais brancos, por exemplo, não falarmos aos nossos filhos de racismo, estamos no nosso white privilege, tipo, estamos no nosso privilégio de nós não precisamos de falar aos nossos filhos de racismo. Tipo, mas tu depois vês o outro lado da comunidade e há um vídeo que eu já tinha visto, mas a Catarina Barreiros partilhou também nos stories dela, portanto, se quiserem ir ver, sobre pais afro-americanos a explicar a filhos, mas a miúdos, houve que tinham tipo 5 anos, qual é que é a relação que eles devem ter com a polícia? Tipo, se um polícia te para na rua, o que é que tu fazes? Não lhe respondes. Se um polícia te para na rua, onde é que tens as mãos? Acima, se fores se te pedem a identificação e fores buscar a identificação ao bolso, avisas que vais buscar a identificação ao bolso. Portanto, estes pais estão a ser obrigados pela sociedade em que vivem a ter estas conversas com os filhos como conversas de proteção pessoal básicas. Portanto, que nós não tínhamos a mínima coragem de falar com os nossos filhos de que este problema existe porque os queremos proteger, tipo, se calhar estamos a protegê-los a eles, mas estamos a pôr em risco os filhos dos outros e, portanto, acho que não é justo e, portanto, acho que não se deve evitar, devem-se ajustar os assuntos a cada idade, deve-se liderar, por exemplo, mas não se deve evitar os assuntos com as. Hum, não sei o que está a passar. A Mariana deve ter ficado sem bateria. Pois.
mas pronto, eu acho que a Mariana estava a responder muito bem e já estava a chegar ao fim da sua resposta. Vamos ver se ela consegue voltar. Pronto, não sei se quem nos conhece, nós somos, já te explico. Damos. Pois, estão aqui a dizer que ela ficou sem bateria, provavelmente ficou sem bateria. Pois, ela estava a queixar-se, deve estar para voltar. Pronto, quem não nos conhece, já te explico, nós damos explicações a crianças que vêm de meios não tão privilegiados. Nós, para além disso, também organizamos atividades e formações e outras coisas, porque sabemos que a educação não é só o que aprendemos na escola. Nesta altura de quarentena também nos sabemos adaptar, temos andado a dar explicações remotamente, através das aplicações de videochamada, e temos continuado a fazer formações dentro da equipa e assim. Temos andado a desenvolver vários projetos, como eu já falei no início, ao longo do mês de maio desenvolvemos o Dar Duas Treta, que foi um conjunto de diretos onde falamos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Hoje estamos a falar de mais um, já não incluído no Dar Duas Treta, mas continuam a ter pertinência, por isso não adianta calarmos sobre o tema. Vão haver mais novidades. Sim, é assim, nós somos... Estou aqui a perguntar se qualquer pessoa vai fazer parte da nossa associação. Sim, é assim, nós fazemos parte... Nós estamos sediados no Porto, mas qualquer pessoa dessa área... Nós temos um recrutamento, depende das alturas do ano, mas sim, qualquer pessoa... Normalmente nós somos mais estudantes Somos estudantes do ensino universitário no Porto, por isso não sei. Não sei de onde és, Carolina Reis, não sei. Da Academia de Porto, somos estudantes universitários da Academia de Porto. Normalmente o nosso recrutamento é em setembro. Depois, há 2 fases, em setembro ou em fevereiro, mas não sei se tens alguma dúvida quanto a isso. Não sei. Alguém tem mais alguma questão para me fazer também? Posso tentar responder. Não sei se a Mariana vai voltar. Ok, estão aqui a responder os nossos recrutamentos. Vejam a resposta da Luana. Não sei. A Mariana voltou. Vamos só. Ok. A pergunta é para mim. Eu estudo Ciências da Comunicação. Olha, Olá, Mariana. Eu peço imensa desculpa. Isto são os problemas da tecnologia moderna, que eu tenho um iPhone 8 Plus e não posso carregar e ter os fones ao mesmo tempo. Porque eu fiquei sem bateria. Eu peço imensa desculpa. Não tem mal. Mas pronto, já tinha acabado. Era só isto. Já? Era dizer que acho que é importante falar com os miúdos a qualquer idade, sejam muito pequeninos ou não, de todos os assuntos que forem pertinentes nesse momento e liderar pelo exemplo. E pronto, e com isto calmo. Não, foi uma resposta. Sim, não podias ter respondido melhor. Por isso acho que podíamos terminar assim o nosso direto. Queria agradecer-te imenso por ter estado aqui. Foi incrível falar contigo. Obrigada por teres alinhado. E acho que é isso, gostei mesmo de falar contigo e pronto. Muito obrigada pelo convite e que corra tudo bem com o projeto. Obrigada, Mariana. Nada. Adeus. Então vá. Beijinho, boa noite a todos. Beijinho. Pronto, eu queria só agradecer a quem esteve a assistir até agora. Foi muito bom falar com a Mariana, gostei mesmo muito. Se não perguntar se temos alguma página na internet ou só rede social. Não, nós temos o nosso website. Vão ao nosso Instagram, está aqui marcado e vão ver. O nosso website deve estar lá na nossa descrição. Pronto, por isso, amanhã vai haver outro direto com as Just Change, às 18 horas, vamos falar sobre desigualdade. Fiquem atentos e espero contar convosco. Boa noite a todos e obrigada.